Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Só não tô conseguindo te ver, querida. Tá. Eu tô, que eu tô trabalhando. Aham. Da onde que você fala, querida? Eu falo de Brasília, né? DF? Tá, de Brasília. E Sim. você sonha, é isso? Oi? Você sonha em ser médica? Sim. Posso contar um pouco da minha história? Claro, me conta, porque tu escolheu. Quando eu era criança, minha mãe sempre falava, né? Minha mãe nunca teve condições, mas meus pais, né? De dar uma faculdade pra gente. Uhum, Mas minha mãe falava assim, se algum dia você ter o seu jeitinho, né? De ser policial e seu irmão ser médico. uhum. Porque eu sempre fui uma criança muito hiperativa, conversava muito, muito agitado. Então, gostava de lutinha e tudo mais, né? E meu irmão já era um cara mais tranquilo, gostava de ler. Então, eu nunca imaginava estar nessa área, né? Da área da saúde. E aí, meu primeiro serviço, eu comecei a trabalhar com 15 anos, meu primeiro serviço foi numa farmácia. E Uhum. aí, eu já comecei a me identificar, né? Me identifiquei muito. Comecei a mexer com os medicamentos, comecei a aplicar injeção, comecei a gostar. Mas ainda não era uma área que eu queria, que era aquela área assim que eu falei. Em 2019, meu pai entrou no meu pai teve aneurisma. E quando meu pai teve aneurisma, meu pai deu Idade aneurisma, mesma. meu pai tinha nem 40 anos ainda na época. E Tá. aí os médicos entrou ali dentro e falou assim: "Você não tem expectativa de vida". E meu pai entrava médico e saía e via os casos do meu pai. E ninguém queria pegar o caso do meu pai, porque disse que meu pai não tinha mais jeito. E se ele ficasse vivo, ele ia ficar na cadeira de roda, mas não ia sobreviver muito tempo. Porque a veia da cabeça dele deslocou e o sangue já tinha descido para as costas. Então, quando ele entrasse, poderia ter outras coisas. E aí quando eu entrei ali, eu fiquei no hospital com ele e eu vi o jeito das técnicas tratando meu pai. Tinha umas que tratava super bem, tinha outras que tratava muito mal. E teve uma que tratou muito mal. Eu falei assim, esse ano eu entro no técnico de enfermagem. E eu não tinha condições de pagar nem o curso. Aí eu me inscrevi na escola pública, Uhum. consegui ganhar. Todo mundo falou, tu não vai conseguir, porque é impossível. Eu falei, eu vou ganhar. Eu vou conseguir ganhar e já tô na escola pública, né? Terminando meu curso de técnico. E aí eu falei assim, eu quero medicina. Nossa, eu quero muito medicina. Mas Quando que tu aí, termina o técnico? oi? Quando que tu termina o técnico? Já era pra mim ter terminado. Mas aí, por conta da pandemia, o curso tá durando uns 3 anos. Aí eu tô entrando nos estágios agora. Mas Tá. já tô entrando. E como que cresceu essa questão da medicina durante o técnico? Por que que você optou por medicina e não optou por enfermagem? Então, eu queria muito medicina, mas aí os povos colocou muito na minha cabeça. Medicina é impossível. Muito, não tem Por quê? como. Porque para você passar aqui só tem duas escolas públicas, que ou você passa pelo Enem ou pelo vestibular. Eu fui pesquisar uma escola pública de medicina particular. Para você entrar na escola de medicina, você tem que fazer uma prova específica para aquela área. Se você passar, você entra ainda, você tem que pagar a mensalidade de mais de 10 mil por mês. Ah, Fora os materiais. Eu falei assim, é impossível. Então, eu vou para a área da enfermagem. Eu vou fazer enfermagem, que é o que está no meu alcance. Mas não é aquela coisa assim que chama atenção, uma coisa assim que tu fala assim, é aquilo que eu queria, é isso que eu quero. Eu quero medicina. E aí eu comecei a ver, do nada, eu pesquisando, e aí surgiu, né? Eu vi o seu relatório, vi a sua história. Eu falei assim, poxa, me inspirou. Se ele conseguiu, eu também tenho capacidade. E aí eu me identifiquei muito também com você, porque na escola eu sempre fui uma aluna que tirou nota boa. Mas eu sempre tive muitos problemas, porque eu tenho déficit de atenção e tenho transtorno auditivo. Então, na época, minha mãe não tinha como, minha mãe procurou ainda, né, pra mim para achar recurso, né, para me procurar, para tratar, né, mas não teve como, porque na onde que eu estudava, e por eu ser uma criança mais com dificuldade hiperativa, chegou um tempo que eu recebia, a professora me batia na escola. Eu teve uma professora que eu fui espancada. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a chegar muito marcada de unhas. E aí minha mãe falou assim, não é estranho, você não tá apanhando de criança, você tá apanhando de adulto. Aí minha mãe começou a tirar foto
fotos, né? E começou a guardar. E aí aconteceu uma situação que a minha mãe pegou. Uma vez a professora bate em mim, bate em outra colega minha, a Jennifer, e ela bateu nela tão forte que ela desmaiou no meio da escola. Aí foi quando minha mãe entrou na justiça e conseguiu tirar a professora de lá da escola. E aí ela perdeu o cargo dela e tudo, né? E aí eu também sofri muito bullying na escola, muitos mesmo, por questão disso, professores. E aí eu me identifiquei muito. Aí agora, né, com 18 anos eu ainda falava muito errado, eu ainda falo errado. Com 18 anos eu ainda eu falava errado que tu não entendia, os povos eu gaguejava muito. E aí eu conheci uma professora, e aí a professora pegou e falou assim, não, a gente vai sentar, a gente vai estudar. E você vai conseguir sair disso? E eu não sabia nem da minha dificuldade, eu não sabia que eu tinha. E quando eu fui fazer os exames, os médicos falaram que eu tinha dislexia e alexia. Eu falei, não é possível. Não tem como, meu Deus, eu fiquei desesperada. E aí eu acabei conseguindo, né? Falei, fiz os exames, tô me tratando. Não é uma doença grave, né? É uma doença que tem cura, fazendo terapia, tô fazendo fono e tá tudo certo. E aí, o meu único problema é na redação, questão da escrita, né? Na redação. E, assim, ver você. Né? A dislexia, um dos sintomas é a escrita, né? A leitura, a escrita, né? Então, por exemplo, meu principal sintoma, né? Eu treinei para atenuar, para minimizar esse que eu tinha. Começava a escrever a palavra e eu emendava as palavras, né? Então a minha mente ficou acelerada e eu comia as palavras, né? Então, isso na questão da escrita, mas a boa notícia é que eu tenho que ter um negócio chamado neuroplasticidade. Eu vou explicar isso durante o evento, tá? Neuroplasticidade. É basicamente que você vai na academia. Você vai na academia, você estimula o teu músculo e ele cresce. Ou seja, ele fica forte. Então, a neuroplasticidade, quando você treina o teu cérebro, você deixa ele forte, né? Você modifica a tua capacidade. Então, a neuroplasticidade inclusive, pode até ser uma vantagem aí para você conseguir ser uma médica de sucesso, você ter esses transtornos de aprendizagem. Mas, enfim, e aí começou a estudar, você está esperando ainda, como que está o contexto? Então, como tem pouco tempo que eu comecei a voltar a querer estudar medicina agora por conta de você, né? Que eu vi seu histórico, eu falei assim, poxa, ele conseguiu com essa dificuldade toda, trabalhava, tem essa dificuldade, e ele conseguiu, eu também posso conseguir, mas só falta dedicação minha. E aí foi na onde que eu falei assim, eu vou estudar para medicina. E aí eu falei pro eu sou casada, né? Casei com 18 anos. E aí eu falei pro meu esposo, eu vou estudar para medicina. Aí ele pegou e falou assim, é impossível você passar em medicina. Ele não acreditou em mim. Minhas amigas que sempre me apoiou, falou, tu não vai passar, tu não vai conseguir. A única que falou, eu falei assim, mãe, eu vou estudar para medicina. E aí foi a única que falou assim, tu vai conseguir passar. Eu tenho fé em Deus que você vai ser uma médica. Eu tenho fé. E aí minha mãe falou, tu vai dar muito certo na área, porque você parece que a área que te escolheu, não foi você que escolheu a área, foi você que escolheu, é a área que te escolheu, né? E eu fazendo o curso assim, cada dia que passa mais eu me apaixono pela área. Eu falo assim, eu tenho paixão, eu tenho um amor ali. Eu comecei a criar um amor. Não era um amor de criança, mas começou agora. E cada dia que passa mais, eu tenho certeza que é o que eu quero. Perfeito. Toda certeza. Perfeito. E parabéns, porque tem que ter muita coragem, né? Eu tentei fugir, eu tentei fazer outra faculdade, então eu confesso aqui publicamente que eu em um primeiro momento eu não tive coragem, né? Eu tentei fugir, tentei fazer outra faculdade. Então eu entendo, né? Eu sei, eu não li livro, ninguém me contou. Eu sei que tem que ter muita coragem, né? Por mais que você seja uma pessoa improvável, né? Quem vê de fora, e aconteceu exatamente o que aconteceu com você, aconteceu comigo, né? Então aquela pessoa que vê de fora, ela acha que é impossível, ela acha que você é um improvável, né? Que você nunca vai conseguir. E aí, e pela minha dificuldade, né? Esses problemas que eu tenho, as pessoas falam assim, como que tu vai conseguir? Nem uma pessoa que é inteligente conseguir, por que você vai conseguir? Não tem como. E eu fico assim, gente, eu não sou outras pessoas. O que eu falo pro meu esposo, ó, o meu esposo, ele é muito inteligente. Mas, assim, igual eu falo pra ele,
por eu ter essa dificuldade, o meu sonho é maior. A minha determinação de chegar onde que eu quero, eu consigo. Por quê? Porque eu tenho barreiras, eu quero quebrar aquelas barreiras para mim conseguir chegar aos meus sonhos, para provar para mim mesmo que eu não preciso de ninguém me apoiar. Eu já sabia que quando eu falei assim, eu já sabia que eu tenho todos os prints das pessoas. Eu já sabia que quando eu falasse que eu ia estudar para medicina, eu sabia que ia ser poucas pessoas que me apoiar. Eu nem imaginava que a minha mãe poderia falar assim, nossa, você... E a minha mãe falou, tu vai passar. Eu tenho fé em Deus. Foi a única. A única. Então, assim, eu ver minha mãe falando aquilo ali pra mim, eu falei assim, é um sinal, é uma inspiração ali pra mim estar ali, cada dia pra mim lutar. E aí eu escutei sua história, você vê no jornal, de bicicleta, o que eu posso participar das suas lives, eu participo, minha vida é muito corrida, que eu trabalho, eu entro no serviço 7h30, saio 6 horas, já saio daqui, vou direto pro curso. Então só tem o final de semana pra mim estudar. Mas, assim, tudo é dedicação. Se você quer, você consegue chegar onde que você quer. Basta você chegar ali e você falar assim, não, é isso que eu quero, e não mudar sua opinião. Então, tipo assim, você foi uma inspiração pra mim. No momento, assim, que eu tava indecisa, meu Deus, será que eu tento? E eu só consigo passar aqui na onde que eu moro, Planaltina DF, ou Brasília DF, eu só consigo passar se eu passar no Enem. Exato. E o Enem tá chegando, né? Daí o quê? Tá chegando. 4 meses até E o Enem? quando eu fiz o Enem, eu tirei 0 na redação. Eu zerei. Total. Nas outras notas, matemática, português, eu tirei notas boas. Mas em redação eu zerei total. E aí eu peguei e falei assim, eu nunca mais vou fazer o Enem na minha vida. Nunca mais eu vou fazer o Enem na minha vida. E aí a única forma de eu conseguir entrar pela faculdade é pelo Enem. E aí eu vou me dedicar. Eu já falei pra Tia Rô. Falei, em julho, já pode imprimir tudo pra mim começar a estudar. Eu tô acompanhando uma pessoa, um professor, que ele tá fazendo medicina, explicar a sua situação. E, igual eu falei pra ela falou assim, porque ela sempre me falou, a forma correta de estudar para concurso ou para negócio é você fazendo prova. Eu conheço muitas pessoas que entram no cursinho, tá? Igualzinho você fala. Se você pesquisar aqui em Brasília, o que mais tem é gente no cursinho. É muito difícil. É 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que eu conheço que saiu de outra cidade para vir para cá. Você tem Aí você vai até os cursinhos. E eu falei, eu não quero cursinho. Para ficar estudando 3 anos? 3 anos, 4 anos, eu faço uma faculdade. Eu faço outra coisa. Exato. Perder meu tempo, né? Pagando uma coisa que eu não vou ter recurso. Porque... É mais benéfico para o dono do cursinho você passar agora no Enem ou você ficar 3 anos estudando? Aí, quando tu fala, eu falei assim, eu tô no caminho certo. Eu tô andando eu tenho certeza que eu tô pelo caminho certo. Eu tô com uma pessoa que tá do meu lado, que tá me auxiliando. Eu tenho outra pessoa que é do lado, que além de me inspirar, vai tá me ensinando em questão de tudo. Entendeu? Então, eu creio, eu tenho certeza que eu vou passar. Se eu acompanhar o que você me passou, se eu seguir tudo certinho, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá. E vai conseguir, já conseguiu. Porque só pela tua história você já tem uma vantagem. As pessoas não podem, quem tá escutando aqui pode achar, pô, ela tem uma desvantagem. Não, ela tem uma vantagem. Então você vai ter mais foco. Que tem pessoas que dependem. E aí você vai... E aí isso pode ser uma vantagem para que você chegue mais rápido no seu objetivo. É verdade, porque igual eu tava te falando, tem muita pessoa que é inteligente, mas ela não tem determinação. Ela acha que não precisa estudar, acha que não precisa adquirir conhecimentos. E a gente tem aquela dificuldade, a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar recursos para mim conseguir sair da onde que eu vim. É igualzinho, eu casei com 18 anos, todo mundo me chamou de louca. Hoje em dia eu já tô com a minha vida quase toda formada, muitas coisas. Então, tipo assim, a gente tem que deixar o medo, porque quando a gente é adolescente, a gente tem muito medo de não conseguir, de a gente ser criticado, porque as pessoas vão pensar, e não é assim, né? A gente tem que correr atrás, a gente, igualzinho, eu vi de uma classe baixa, que é impossível. É igualzinho quando eu fui me inscrever num curso, que era para ganhar milhares de pessoas de fora do Brasil, pra fazer nessa escola, eu falei assim, eu vou conseguir. E aí as pessoas falaram, tu não vai conseguir. E eu falei, vou conseguir sim, eu vou conseguir. A única pessoa que precisa acreditar é eu. E a gente gosta de uma coisa que você fala e realmente é verdade. Antes, igualzinho você falou, a gente já tem que começar a acreditar na gente. Igualzinho eu falo assim, eu já sou uma médica.
Eu já sou uma médica. Eu sou uma médica. A gente já tem que começar a acreditar na gente, porque se a gente não acreditar na gente mesmo, lógico que é igual você falou, às vezes a gente vai ter dúvida, será mesmo que eu tenho capacidade de estar ali? Será? Porque tem dias que são difíceis mesmo na vida da gente, tem dia que a gente tá desanimado pra tudo. Mas a gente consegue sim, né? Tu tem filhos? Não, é porque eu trabalho de babá e aí hoje eu vim fazer plantão. Qual que é a tua... Oi? Qual que é a tua grande passar em medicina? Você quer mudar de vida? Não só... Lógico que a questão é de mudar de vida, mas também é igualzinho. As pessoas falam que é impossível. Eu sou um tipo de pessoa que quando as pessoas falam assim, é impossível, aí que eu quero aquilo pra minha vida. Aí que eu falo, agora que eu vou conseguir mesmo. E sim, né? Porque eu quero ser médica, porque o meu sonho é eu ser médica e meus pais estar passando por alguma coisa, meus irmãos, e eu poder estar ali. Porque quando eu vi meu pai naquela situação ali, passando pelas coisas, e eu não poder fazer nada, eu fiquei muito... Eu falei assim, poxa, meu pai tá na beira da morte, passando por uma cirurgia, e eu não posso ajudar ele se eu fosse médica. Eu poderia estar ali, eu poderia cuidar do meu pai, sabe? Eu poderia dar um medicamento para ele, poderia estar fazendo alguma coisa por ele. Então foi aonde eu comecei a ter um amor, que eu falei assim, eu quero sair dessa vida e quero medicina para me cuidar da minha família. Porque eles precisa, porque você querendo ou não, é muito difícil hospitais públicos, a gente não tem, é difícil até a gente ter um plano de saúde. Porque, cara, e quando a gente tem, é um dos mais fuleiros e a gente ainda não tem valor. Então, tipo assim, eu quero, é um sonho mesmo, se tornou um sonho na minha vida. E parabéns, querida, parabéns por ter coragem, né, de ir atrás do seu sonho. Você gostaria de me fazer uma pergunta? Qual seria a tua principal dúvida hoje nos estudos? Como que você se organizou? Como que você fez? Porque eu sei que não foi fácil para você trabalhar e você tá auxiliando os estudos. Então, para você conseguir. Perfeito. Excelente pergunta, né? Por quê? Porque você vai ter que estudar para sempre. Você não vai passar pela nota, né? O pessoal foca muito na nota. Nota da redação, nota em matemática, nota em isso. E esquece que o principal objetivo desse processo que vocês estão vivendo, até chegar na medicina, o principal objetivo desse processo é você aprender. O americano chama de meta-learning. Né? Entender como que o teu cérebro funciona e como que eu vou usar conhecimentos neurocientíficos para mim aprender os conteúdos, para me memorizar os conteúdos e principalmente durante no dia da prova resolver problemas, né? Então é uma habilidade de desenvolver não só bem para você aguentar os 6 anos da faculdade. É fundamental que você desenvolva habilidade, ok? Então você vai ter essa habilidade para você passar e também para você aguentar os 6 anos da faculdade, porque provavelmente você não nasceu em berço de ouro, você vai ter que trabalhar durante os 6 anos da faculdade, assim como eu, e tá tudo bem. É possível, é possível. É fácil? Não é fácil, né? Mas assim, quem vem de baixo sabe que tem coisas que são muito mais difíceis, né? É você chegar em casa, você abrir a geladeira e não ter o que comer, também é difícil, né? Às vezes estudar até que é mais tranquilo, tá? Mas assim, como é que eu me organizava? Eu desenvolvi uma ferramenta. Você provavelmente já deve ter visto vários algoritmos lá no hospital, já deve ter feito estágio no hospital, tem vários algoritmos, né? São passo a passo que você segue lá para manejar o paciente com infarto, para manejar o paciente com acidente vascular cerebral, abrir um protocolo. Então tem vários passo a passo que você segue. Para quê? Para o médico otimizar o tempo dele, para que ele tome uma melhor decisão, né? Para que ele consiga, daquele fluxograma de decisões, ele conseguir encaixar o paciente dele, fazer um diagnóstico rápido e prescrever a melhor conduta para aquele paciente dentro daquele cenário. Então, o algoritmo dentro da medicina, eles são fundamentais. Eu desenvolvi também o meu algoritmo, que é o passo a passo que eu segui para passar em medicina. Então, esse passo a passo, ele ajuda você a se organizar, ele ajuda você a montar o seu material de estudo, né? Uma vez que você não vai estudar por cursinhos, não vai estudar por meio de cronogramas. Então, esse algoritmo, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar para você economizar tempo, para você ter um estudo mais direcionado, porque não vai dar tempo de você estudar tudo até o dia do Enem, mas você não precisa saber tudo para passar em medicina, fazer medicina de graça, não precisa saber tudo, né? Isso é bem legal, o Enem sabe,
ele sabe que você fez escola pública, então ele coloca questões difíceis para aquelas pessoas que estudaram em escola particular. Então, tem questões difíceis ali que você vai deixar para aquelas pessoas que estudaram em escola particular fazer. Né? Quem vem de baixo não precisa fazer. Deixa para o cara que estudou em escola particular, que não precisa pagar um boleto, que estuda o dia inteiro, que tem o pai, que tem a mãe, tem a família inteira apoiando, né? Esses dias a menina ficou brava. Eu falei, cara, se você nasceu em Berço de Ouro, para de me seguir agora. Eu vi. Então eu vou parar de seguir. Já vai tarde, né? Tem uma expressão que dizem aqui no Sul que a porta é serventia da casa, né? Então, assim, pode ir embora, né? Eu tenho 52 mil seguidores, tu acha que eu vou me importar com você que nasceu em Berço de Ouro? Ela ficou ofendida. Mas Né? a questão é porque, igual eu te falei, para você entrar na faculdade, mas é igual eu te falei, até os ricos, para entrar na medicina hoje em dia, tem que saber fazer uma prova lá dentro, porque a prova é diferenciada. E aí, se a pessoa não passar, eu conheço pessoas que nasceram em berço de ouro, que fez a prova e não conseguiu passar. Porque a prova não é igualzinho um vestibular normal para você entrar na faculdade. A prova da medicina, ela é diferenciada para você entrar. É muito difícil. É muito difícil. Que eu vi assim um relatório, né? Daqui, pelo menos, aonde que eu moro, é muito difícil. Não é à toa que onde que eu moro tem muita falta de médico, muita falta de enfermeiro e muita falta de técnico. Falta muito. As pessoas vêm pra cá. Não é à toa que a pessoa faz um concurso aqui, ela passa muito rápido. Por quê? Por falta. É muita falta, entendeu? E também esses povos que é rico, assim, às vezes, por eles ter tudo, eles não tá nem pra nada. E eles têm medo, inveja, eles ficam putos da vida. Por exemplo, eu fui muito criticado quando eu comecei esse conteúdo, porque o meu perfil é focado em pessoas baixas. O cara que tem dinheiro não precisa de mim, né? E às vezes ficam até ofendidos, que eu falo especificamente com a pessoa que não tem condição. O cara que já tem coisa, ele não precisa da minha ajuda, né? Então é justamente isso que eu faço. Então eles têm medo, né? Por quê? Eles querem que o pobre continue pobre. Eles não querem ver você mudando de classe. Eles querem que você continue sem um diploma. Eles querem que você continue lá recebendo um salário mínimo no final do mês. Eles não querem ver você com um diploma de médico, ganhando 20 mil reais por mês, ganhando 30 mil. Eles querem que você continue lá embaixo, na base da pirâmide. Eles não querem ver você ascendendo. E aí eu percebi isso assim, isso eu não li em livro, ninguém me contou, eu percebi isso na pele. Né? O americano chama isso de skin the game, né? Quando você vivencia aquilo na pele, é experiência pessoal. Quando eu comecei isso, muitas pessoas começaram a me criticar, principalmente dentro da faculdade de medicina. Eu vi pessoas que começaram a virar a cara para mim. Eu vi que começaram a não mim. Por quê? Eu preciso ajudar, eu vou acabar. A medicina é um curso elitizado e eu vou lutar para acabar com isso. E aí as pessoas começaram a me criticar. Tá tudo bem, né? Se a pessoa não quiser me seguir, não tem problema, né? Pode parar de me seguir, eu nunca pedi para ninguém me seguir. O meu objetivo sempre foi ajudar esse tipo de pessoa, pessoas como você. Hoje de manhã, meio-dia, eu conversei com duas pessoas também. Uma mora na roça, né? Numa comunidade indígena. Então, para mim, tem uma amiga que ela veio da roça, ela passou em medicina, e quando eu estava conversando, e ela falou, Léo, a gente precisa colorir mais a medicina, né? A medicina é um curso elitizado e a gente tem que acabar com isso, né? E eu tô botando a sementinha na cabeça aí de várias pessoas que estão querendo desse sonho. Da onde que eu vim, né? Lá não tinha nem professores. E aí era muito difícil. Pra mim entrar na escola, eu não fiz o primeiro, nem o prézinho, nem o primeiro, nem o segundo. Já me pularam pra quarta, porque a situação era muito trágica. Lá na onde que a gente morava, né? Era um barro bem pequenininho e era aquele barro assim que os povos hoje em dia é maior, né? E muitas pessoas ali que era tipo uma favelinha, né? Lá. E assim, meus primos assim, eu tenho muita pessoa que eu conheço que cresceu comigo. Uns morreram, outros foi atrás do sonho, que ninguém falava assim, né? É impossível. Hoje em dia eu tenho um primo que ele é jogador, mas eu não tenho um primo, eu não tenho uma pessoa da minha família que é médico, que tem esse sonho. Você vai ser a primeira. Tipo assim, você é a primeira. Perfeito. Então, tipo assim, eu vi assim, igualzinho, quando eu vim pra cá pro DF, que era muito grande aqui, eu fiquei perdida, né? Eu já cheguei a trabalhar, pra mim ganhar R$200, trabalhar o dia todo, o mês todo pra ganhar R$200. Então tem muita pessoa que não sabe o que é isso, né? Não sabe o esforço que é, não sabe o que a gente passa, né?
criticada, a gente é criticada de qualquer forma, né? Então, pra isso, é igualzinho, ninguém precisa acreditar nos meus sonhos, não. Basta eu acreditar, é o suficiente. E se tiver alguém me apoiando, amém. Vai comigo, vai ficar comigo. Mas se não tiver, bem, não precisa, não. Perfeito. Prazer conversar contigo, tá? E eu agradeço muito, né? Que eu tenho certeza que o seu conhecimento, a sua história, pra mim, pelo menos pra mim, foi de autoconhecimento. Valeu muito, porque não é fácil você passar pelo que tu passou. Você poderia ser muito bem uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa. Eu já consegui o que eu queria. E aí, consegui, né? Então, assim, é uma inspiração pra mim. Inspiração mesmo, ver uma pessoa que veio da classe baixa e hoje em dia chegou aonde que tá terminando. Então, pra mim é uma honra estar conversando com você. E eu tenho certeza que se eu seguir seus passos, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Tenho certeza. Porque você não estaria passando aquilo que você está passando hoje pra gente vão fazendo essas lives e vão conversando com as pessoas. É igualzinho. Quantas vezes eu já te mandei mensagem, um monte de vezes tu me respondeu. Tipo, poucos dias assim, eu fiquei, tipo, feliz, né? Eu falei, caraca, ele me respondeu. Tipo, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, nossa, muito legal mesmo, fiquei muito feliz. Então, espero que a gente se encontre aí um dia, né? Nessa área aí, na área da medicina. Até mais. E eu tô com certeza, se eu passar, tu vai ser uma das pessoas que vai estar na minha história, né? É um prazer fazer parte da tua história, tá bom? Tchau. Obrigada.